Fala moçada, tudo beleza? Estamos de volta aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos, dentro desse bloco resolução de questões aí, que na verdade exemplos, né, que tratem de inequações exponenciais. Vamos ver se está tudo tranquilo mesmo? Olha só, tá aqui ó, 1/3 elevado a 3x menos 1 tem que ser maior ou igual a 1. Moçada, vamos nessa. Para início de conversa, é o que eu sempre falo, começa a olhar com o que você está lidando, tá bom? Eu quero aplicar Bhaskara. Caraca, você quer tirar, de onde você tirou Bhaskara aqui? Não, Bhaskara não, né? Não rola aqui. Se situa, do que a gente está falando aqui? Eu estou com uma inequação, tranquilo? Estou com uma inequação e estou com uma inequação exponencial, justamente porque comecei eu a destruir meu estúdio aqui. Caiu minha caneta, não sei se vocês ouviram aí, caiu a caneta e quase que derruba o notebook junto, se não for assim não sou eu, né? Então vamos lá, ó, estou aqui com uma inequação e com uma inequação exponencial. Por que inequação exponencial? Porque a minha incógnita está onde? Porque a minha incógnita está no expoente. Qual que é a estratégia? A estratégia é semelhante à da resolução de uma equação exponencial. Quando eu falo que a estratégia é semelhante, é na tentativa de tentar igualar as bases. Pois é, Bruno, aquele 1 ali, cara, eu não consegui escrever ele como 1/3 de jeito nenhum. Aí eu peguei o 3 aqui, tá vendo o 3? Peguei o 3, passei isso aqui para cima, olha, como se fosse elevado a menos 1. Então fiquei ali com 3 elevado a menos 1 e nada de conseguir igualar essas bases, professor. Moçada, lembra o seguinte, não arruma confusão não, tá bom? Escreve para mim aqui 1/3 como se fosse 1/3 elevado a 0. Por quê? Porque, moçada, tudo que fica elevado a 0 dá quanto? Acaba dando 1. Então, onde está ali aquele 1 que estava tirando aí seu sono, lembra que tudo que for 1 você pode escrever como uma potência de expoente 0. Ah, mas eu não lembrava disso. É por isso que a gente está aqui, para te lembrar, certo? Essa bobeirinha, essa maldadezinha aí, que realmente às vezes está apagado aí na sua memória, que é o que faz diferença na hora da sua prova. Então, aqui eu vou passar a ter 1/3 elevado a 3x menos 1, que tem que ser maior ou igual a 1/3 elevado a 0, ok? Pronto. Qual é a sacada? Agora que você conseguiu igualar essas bases, você olha literalmente para a base. Combinado é, se a sua base, que a gente indica pela letra A, né? Estiver entre 0 e 1, qual é a sacada? Se a sua base estiver entre 0 e 1, nós vamos inverter o sinal da desigualdade. Ok? Essa é a jogada. Que é o caso aqui, concordam? Aqui eu estou com uma base que ficou entre 0 e 1. Então, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Conclusão, onde está o maior ou igual, eu estou te falando que você vai fazer aquilo ali virar menor ou igual. Pronto. De inequação exponencial, de teoria de inequação exponencial, era só isso que você tinha que saber. Então, aqui, você vai concluir para mim que 3x menos 1 tem que ser menor ou igual a 0. Agora, você vai deixar para mim 3x menor ou igual a 1. E assim, o x tem que ser menor ou igual a 1/3. Ok? Pronto. Todo valor que você colocar naquela inequação que seja menor ou igual a 1/3 vai fazer com que aquela desigualdade torne-se verdadeira. E assim eu posso apresentar então, olha, conjunto solução, x pertence aos reais, tal que o meu x tem que ser menor ou igual a 1/3, ok? Se eu for representar na reta, lembrar que 1/3 dá 0,333 mais ou menos, né? Então nós temos aqui, olha, o 0, nós temos aqui o 1, e aí o 1/3 vai estar por aqui mais ou menos. Como os meus valores de x são menores ou iguais a 1/3, significa então que eu vou colorir tudo que fica aqui, olha, à esquerda, vou colorir essa bolinha, né? Aqui está o meu 1/3. Então, ó, tá colorindo ali a minha bolinha à esquerda. Conclusão, posso colocar para vocês aqui, olha,
a minha resposta dessa maneira também, indo de menos infinito até 1/3, fechado. E aí não dá para a gente usar aquela notação com parênteses, porque o parênteses ele só é aplicável quando a gente tem intervalo aberto. Aqui, como 1/3 faz parte da solução, a gente para por ali. Fechou? Essa aqui então é a resposta aí do meu exemplo que entrou como letra C. Vamos embora? Próxima. Dá uma olhada nessa daí. 2 elevado a x mais 3 tem que ser menor do que 1/2 elevado a 3. Bruno, estou começando a pegar o jeito desse negócio aí. Estou começando a pegar a manha. Esse 1 sobre 2 aí, já estou ligado. Esse 1 sobre 2 eu vou escrever como se fosse 2 elevado a menos 1. Isso aí, tá tirando onda, é isso mesmo. 2 elevado a x mais 3 tem que ficar menor do que 2 elevado a menos 1 elevado a 3. Isso aí. Conclusão, eu passo a ter 2 elevado a x mais 3, que é menor do que 2 elevado a menos 3. Está claro isso? Menos 1 elevado a 3, eu estou usando aqui potência de potência. Potência de potência eu multiplico os expoentes entre si. Então, menos 1 vezes 3 tem que dar menos 3. E agora, pelo fato disso aqui ser uma inequação exponencial, o que define é a questão do sinal da base. Na verdade, se essa base é um número maior do que 1 ou se é uma base que fica entre 0 e 1. Como aqui eu tenho uma base que é maior do que 1, significa então que a gente vai ter que manter o sinal da desigualdade. Ok? E nesse caso, vou deixar indicado para vocês aqui então, que se a minha base ficou maior do que 1, eu vou deixar indicado então que x mais 3 tem que ficar menor do que menos 3, ok? E assim, se o x mais 3 é menor do que o menos 3, o x tem que ficar menor do que o menos 3 menos 3, e assim, o meu x tem que ficar menor do que menos 6, ok? X menor do que menos 6, como que a gente pode então apresentar essas soluções? Vamos pensar comigo? O negócio aqui então é o seguinte, olha, se a gente for colocar aqui como um intervalo real, vejam, solução x pertence aos reais, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor do que menos 6, ok? Essa é uma possibilidade que eu tenho, tranquilo? Outra, se eu colocar para vocês aqui, olha, como reta, então tá aqui o 0, beleza? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Aqui eu teria, por exemplo, menos 6, e aí então vou colorir tudo que fica à esquerda do menos 6, ok? Com a bolinha aqui então, aberta ou fechada, hein? Com a bolinha aberta, beleza? Posso usar aqui então a notação que vai de menos infinito até menos 6. Como aqui o intervalo então está aberto, coloco ali o colchete no menos 6 aberto. E nesse caso então, a gente poderia colocar aqui com parênteses, né? Ó, de menos infinito até menos 6, assim. Ok? Inclusive, deixa eu aproveitar e ver um negocinho aqui rapidinho. Cadê? Olha, no nosso bloco anterior, eu deixei para vocês a resposta da letra A dessa maneira aqui, certo? Digamos o seguinte, errado até que a gente não vai poder considerar não, mas como aqui eu usei o parêntese, só para não deixar dúvida nenhuma, o mais usual é que aqui também eu usasse o parênteses, tá, gente? Ali eu misturei, né? Usei o colchete junto com o parênteses. Como eu falei, digamos que
considerado errado não vai poder ser. Mas o mais comum é que se ali eu coloquei parênteses no menos 2, que eu colocasse também o parênteses aqui no menos 8, ok? E serve aqui então a mesma observação para essa aqui, para a minha letra D. Posso colocar o parênteses, como parênteses indica intervalo aberto, então eu poderia colocar ali que vai de menos infinito até menos 6, tá? Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui, porque realmente pode surgir como dúvida aí, que é o seguinte, professor, nessa hora de jogar aqui, o 2 elevado a menos 1, eu fiz o caminho contrário, eu deixei o 1 sobre 2 como base. Então esse 2, professor, eu escrevi ele como se fosse, por exemplo, 1 sobre 2 elevado a menos 1. Né? Porque assim como eu posso subir, que foi o meu caso, concordam? Eu peguei aquele 2 que estava lá embaixo e subi. Eu poderia pegar o 2 e poderia descer. Então, onde está ali o 2 elevado a x mais 3, eu poderia entender que o 2 ele é a mesma coisa que 1 meio, fica ligado, o 2 ele é a mesma coisa que 1 meio elevado a menos 1. Então isso aqui não é errado vocês fazerem, tá bom? Posso deixar na base de 1 meio? Pode deixar na base de 1 meio. Só que aí você teria que escrever então esse 2, vou resolver ele aqui atrás, tá bom? Para quem deixou na base de 1 meio, que eu imagino que possa realmente ter sido o raciocínio aí de alguns alunos, olha. Então eu ficaria com 1 meio elevado a menos 1, e aí tudo isso elevado a x mais 3, certo? Então, ó, eu transformei o meu 2 em 1 meio elevado a menos 1, e aí eu passei a ter 1 meio elevado a menos 1 elevado a x mais 3, tudo isso então teria que ficar menor do que 1 meio, teria que ficar menor do que 1 meio elevado a 3. O que aconteceria aqui então? Vejam, aqui a gente teria potência de potência, então eu acabaria concluindo que eu tenho 1 meio elevado a menos 1 vezes x, que vai ter que dar menos x, e menos 1 vezes 3, que vai ter que dar menos 3. Tudo isso menor que 1 meio elevado a 3. Nessa situação eu teria conseguido igualar as bases, só que a minha base ia ficar entre 0 e 1. Então quando a minha base fica entre 0 e 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter o sinal da desigualdade. Ok? E ali naquele caso, é como se eu fosse concluir então que menos x menos 3 tem que ser maior do que 3. Tá vendo aqui, ó? Eu pego menos x, pego 3, só que ao invés do menor, é aqui que está o detalhe, certo? Ah, mas por que aqui você está invertendo? Por conta da base. Se você não está ligado realmente aqui na questão dessa propriedade, se você chegar e simplesmente pegar essa minha resolução, você vai ficar pedindo, por que o Bruno inverteu ali? Porque aí tem a ver com essa propriedade que a gente coloca, certo? Então, nesse caso, eu passaria a ter menos x maior do que 3 mais 3, e aí agora eu tenho menos x maior do que 6, que multiplicando por menos 1, acaba virando x menor do que menos 6, que naturalmente foi a mesma solução que a gente encontrou aqui, tá? Então não tem problema aqui a questão da base, né? Você ter usado a base 2 ou usado a base 1 meio, o detalhe é que se a base fosse 1 meio, você ia ter que inverter o sinal da desigualdade, mas de qualquer maneira, nosso conjunto de solução seria o mesmo. Ok? Vamos embora, vem comigo para a letra E, que vai ser a última então desse nosso bloco. 3 elevado a x menos 2 tem que ser maior do que 9. Vou tentar começar igualando as bases. Meu 9 ali eu vou escrever como se fosse então 3 ao quadrado. Então eu passo a ter 3 elevado a x menos 2 maior do que 3 ao quadrado. Como aqui a base é um número maior do que 1, sempre que a base é maior do que 1, eu vou manter a desigualdade. Então aqui se eu for manter a desigualdade, eu passo a ter x menos 2 maior do que 2. E assim, se x menos 2 é maior do que 2, é porque o x vai ter que ser maior do que 2 mais 2, logo, o meu x tem que ser maior do que 4. Então, qualquer valor de x que você colocar ali naquela expressão que seja maior do que 4,
você vai ver que vai fazer com que essa expressão que está aqui realmente seja maior do que 9. Aí, gente, como que isso daqui pode cair numa questão contextualizada? O cara, às vezes, vai virar e falar para você o seguinte, olha, supondo que a função L de x igual a 3x menos 9 represente o lucro de uma empresa e que x seja, por exemplo, o mês do ano, certo? Ou que o x tem a ver com o número de vendas. Então eu tenho o lucro em função do número de vendas, certo? E aí eu pergunto então, a partir de quantas vendas eu tenho que fazer para que o lucro dessa empresa seja superior a 9? Aí ele vai colocar lá, por exemplo, seja superior a 9.000, seja lá o que for. Aí ele vai inventar uma história por trás. Mas qual que é a sacada? Seria você então perceber o seguinte, olha, o lucro da empresa está relacionado aqui a uma expressão que tem incógnita no expoente. Então isso aqui a gente define como sendo uma função exponencial. Ah, então ele me deu uma função exponencial. Ah, só que essa função exponencial representa o lucro. Aí ele quer que o lucro seja maior que 9. Então beleza, ele te deu uma função exponencial, mas no final das contas, quem que ia te salvar? Quem ia te salvar seria a inequação. Conclusão, para o lucro aqui, né, se essa que está aqui fosse a expressão que representa o lucro de uma empresa, essa empresa só conseguiria ter lucro maior do que 9 se ela vendesse um número de peças que fosse o quê? Que fosse maior do que 4, certo? Por isso que a gente está vendo aqui agora a coisa solta, né? Fora de contexto. Num outro momento aqui do curso, a gente vai começar a enfiar os enunciados, as interpretações, que vão ser realmente um outro processo. Então, o que a gente poderia apresentar aqui em termos de conjunto de solução? Vamos lá. Conjunto de solução. X pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior do que 4. Ok? Se eu for representar na reta, está aqui o 0, vou colorir para a direita, né? 1, 2, 3, vou colocar aqui o 4 e ó, a bolinha do 4 vai ficar aberta. E aí eu vou colorir tudo que fique à direita do 4. A bolinha está aberta porque aqui eu tenho que o x é maior do que 4 e não maior ou igual. X é maior. Se fosse maior ou igual, eu iria colorir a bolinha. Do jeito que está aqui, fica a bolinha aberta. Em notação de intervalo, como que pode ficar? Aberto no 4 até o mais infinito. Ok? E posso usar parênteses também. 4 a mais infinito, ou simplesmente infinito, tá? Quando o infinito é para o lado direito, a gente pode colocar o sinal ou não, tanto faz. De 4 até infinito, de 4 até mais infinito. Enfim, notações que vocês vão perceber aí realmente como que elas vão aparecer na sua prova especificamente. Certo? Maravilha. Então, podemos fechar esse bloco. Tudo entendido? Teve dúvida? Volte. Se tiver alguma dúvida aí, volta, vai dando uma olhadinha. Se tiver tudo tranquilo, vamos fechar por aqui. Um forte abraço para vocês, então. Valeu!